ao meio-dia e 26 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro, bairro da Abolição, Zona Norte Carioca, e neste momento a temperatura em torno de 29 graus e com rajadas de vento chegando aí em 35 a 40 km por hora. Então nós chegamos aqui no nosso plantão aqui do meio da semana do Trovoada do Tempo, um pouco adiantado sim, obviamente, porque a gente teve aí, vamos dizer assim, uma surpresinha assim no tempo, tá? Então assim, essa surpresa, é uma característica por que aconteceu. Nós tivemos umas rajadas de vento acontecendo durante a madrugada, ou seja, por volta entre 1h30 e 2 horas da manhã, a gente começou a ter algumas rajadas de vento. Algumas áreas da região metropolitana não tiveram essas rajadas de vento e outras, como parte da Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, tiveram essas rajadas de vento. Então, o que de fato aconteceu? A gente tinha falado no último Trovoada do Tempo de sexta-feira que nós teríamos o desenvolvimento de áreas de baixa pressão atmosférica na região daqui do Paraguai, correto? Nós teríamos aqui uma baixa pressão atmosférica, tá? E essa baixa pressão atmosférica, tá? Ela iria causar chuvas pelo seu deslocamento em direção ao Rio Grande do Sul, nessa região daqui, tá? Nós teríamos aqui, essa parte daqui teria toda afetada aqui, parte aqui mais aqui do Rio Grande do Sul, aqui do oeste de Santa Catarina, e toda essa baixa pressão se deslocaria para o mar, tá? Então nós temos aqui toda essa faixa aqui, tá? Até um pouco litoral aqui, da parte aqui de Santa Catarina, teria, aqui do sul de Santa Catarina, teria o quê? Instabilidade, então teria aqui chuva, vento, tanto é que Porto Alegre teve muita chuva no domingo para segunda-feira. Então essa baixa pressão atmosférica iria se deslocar para o mar, mas iria se desenvolver uma outra baixa pressão atmosférica. Então essa baixa pressão atmosférica iria se desenvolver novamente, iria ter novamente o ciclo de formação novamente e teríamos assim mais chuva acontecendo, sendo que a chuva seria mais para essa faixa aqui, tá? Não pegaria aqui a fronteira entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, pegaria sim a parte aqui mais para Paraná e também Santa Catarina, sendo que algumas partes dessa baixa pressão atmosférica acabaram não indo para o mar diretamente, acabaram se intensificando um pouco mais aqui para a região de Curitiba, tanto é que nós tivemos uma granizada, ou seja, granizo aqui na região aqui da parte de Curitiba, na noite, madrugada de hoje, de quarta-feira, e os núcleos dessa instabilidade se deslocaram em direção ao alto mar na região aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, por isso, essa ventania toda. Então, essa estabilidade aqui, vindo em direção ao mar, que deveria vir mais aqui ao sul, ou seja, mais aqui na região de Santa Catarina e Paraná, subiu um pouco mais, se deslocou um pouco mais, tá? E vieram aqui para o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, toda essa ventania que veio na parte da madrugada e continua aqui no Rio de Janeiro no decorrer dessa tarde, vai causar o aumento da nebulosidade. A parte da região de Santos, São Paulo, já está com tempo já nublado. O Rio de Janeiro, aos poucos, vai começar a nublar. A zona sul da cidade já está nublada. E a expectativa é de que a gente tenha, sim, mais para a tarde, o tempo de nublado encoberto. Pode acontecer alguma chuva muito isolada aqui na cidade. Não tem risco de temporal. Pelo menos eu não prevejo risco de temporal. E chuva muito isolada e de forma fraca na cidade, tá? Pode acontecer mesmo uma garoa, agora chuva mesmo muito fraca que pode acontecer, tá bom? Se acontecer, realmente vai ser uma excepcionalidade, mas eu não estou prevendo isso não, tá bom? Então, voltando aqui à parte aqui da parte aqui do tempo, a gente deve esperar que o tempo já melhora já a partir de quinta-feira, deve ter a nebulosidade variando até mesmo para a noite. Na parte da manhã de amanhã, quinta-feira, a gente deve ter o tempo ainda um pouco nublado, mas o sol, no decorrer do dia, volta a aparecer. A temperatura atinge aí em torno de 30 a 31 graus no decorrer da quinta-feira. Sexta-feira já esquenta mais. A temperatura na sexta-feira deve atingir aí 34 graus.
novamente, porque a gente tem a expectativa da chegada assim de uma frente fria. No último plantão Teovaldo do Tempo tinha falado que essa frente fria ia chegar na sexta-feira. Eu vou manter a sexta-feira com chegada dela a partir da tarde, tá? Porque a gente deve ter sim algumas, por causa da pré-frontal, ou seja, a temperatura se elevando bastante, deve ter essa pré-frontal em torno de 34 graus. A gente pode ter algumas rajadas de vento acontecendo na própria sexta-feira, no final da tarde e início da noite. Mas é bem provável que essa mudança de tempo de fato aconteça no sábado. Então, no sábado, na parte assim, no final da manhã e início da tarde, deve ter sim rajadas de vento acontecendo, que pode ser de até 60 km por hora. E a gente deve ter alguma pancada de chuva acontecendo também de forma isolada a partir da noite de sábado. Então, a gente deve ter aí temperatura no sábado atingida aí 32 graus. E no domingo a gente deve ter aquela temperatura aí em torno aí de 24, 25 graus no domingo com tempo nublado, parcialmente nublado. Tanto até mesmo nublado, parcialmente nublado, sol aparecendo, se esconde, o ventinho um pouco mais frio, então a gente deve ter a sensação aí de frio aí no domingo devido a essa passagem dessa frente fria. Mas até lá o tempo fica variando. Hoje nublado, chegando a claro, parcialmente nublado, encoberto. Quinta-feira começando meio nublado, mas o sol aparecendo. Sexta-feira tem o céu claro. E no sábado essa mudança de tempo de fato acontecendo. Sexta-feira pode acontecer devido à ventania, mas no sábado muda de vez o tempo. No domingo, na melhorada, mas a temperatura acaba caindo bastante. Tá bom? Então, gente, esse que tem para falar para vocês, tá? O nosso próximo plantão Trovado do Tempo será na sexta-feira, no horário das 7h30 da noite, para a gente ter mais informações atualizadas das condições meteorológicas para o final de semana e também já para outra semana do dia 18 ao dia 25 de julho, ou seja, 24 de julho, tá bom? Então, gente, uma boa tarde a todos, fique com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.